Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligadinha aqui na segunda edição desse nosso plantão glorioso. Meus amigos, na verdade, um bate-papo com vocês, algumas reflexões sobre o que vem acontecendo com o Botafogo nesse campeonato carioca. Nós temos pontos positivos, a questão da garotada, que não vem sentindo, alguns, né? Não vem sentindo o peso, né, dos jogos, mas é preciso dizer também que vem sendo um campeonato pesado para o Botafogo na questão de perdas, né? Perdas de jogadores. Não é segredo para ninguém que o Campeonato Carioca ele não traz lucro nenhum. A premiação do ano passado, a equipe que foi campeã, até agora não recebeu. Então o Campeonato Carioca ele só traz prejuízo financeiro, prejuízo, desgaste técnico, enfim, não há mais nada desde que a Globo parou de bancar e de pagar o que pagava pelo Campeonato Carioca, porque também percebeu que não gera engajamento que gerava antigamente, né? Não gera audiência que gerava antigamente. Então, obviamente, a mamata acabou. Hoje o campeonato só é positivo para a Ferj, nem para os clubes pequenos o Campeonato Carioca é lucrativo, a não ser para empresários que colocam jogadores nos clubes menores para poder vender para outros, né? Série A, B, C, D. Mas, em suma, esse Campeonato Carioca, apesar de ter sido legal para o torcedor acompanhar, uma virada sobre o Madureira, vitória sobre o Bangu, Matheus Nascimento jogando bem, a grande verdade, né, bater um papo aqui direto com vocês, né, um papo reto, é que o prejuízo tem não só vindo no bolso do Botafogo, porque mais uma vez tivemos prejuízo com o estádio Newton Santos, né, um horário absurdamente inviável para a torcida do Botafogo comparecer, o jogo contra o Madureira, 6 horas da tarde, o outro 9 horas da noite sem trem, ou seja, já diminui muito o escopo das pessoas que pode ir ao estádio Newton Santos. O de domingo contra o Bangu, realmente, tudo indicou que seria um público legal, mas o rendimento contra o Boa Vista acabou afastando também o torcedor, né? Mas, enfim. Então o campeonato ele tem toda a fórmula do fracasso e para o Botafogo ele vem sendo muito pesado na questão de perda de jogadores importantes. O Carlinhos, que vai ficar fora em um bom tempo, talvez não vista mais a camisa do Botafogo, vai ter que fazer uma cirurgia, e o contrato dele vai até o final do Campeonato Carioca, ele não volta antes do final do Campeonato Carioca. Era um jogador que, de repente, valeria a pena o Botafogo, né? O caso do Carlinhos jogando, participando das partidas, valeria a pena o Botafogo renovar o contrato do Carlinhos por ser um jogador importante para o grupo. Um cara que está sempre... joga com muita raça, tem um bom cruzamento, tem velocidade. Agora o Botafogo sem o Carlinhos vai contar com o Jonathan, que na última partida entrou bem no segundo tempo contra o Madureira, não comprometeu, né? E focar também no Hugo. O Hugo que se jogar a bola que jogou na primeira parte ali do Campeonato Brasileiro da Série B, pode render mais frutos. Eu apostava mais, até achei que o Hugo seria titular do Botafogo nesse campeonato carioca, né? Então, mas o Jonathan, também torço pelo Jonathan, fez uma boa partida contra o Madureira, é cria do Botafogo, precisa recuperar. O que falamos do Matheus Nascimento, a gente também fala para o Jonathan, recuperar aquela vontade, aquela sede, a fome de jogar futebol, porque ele sabe jogar bola. Ele foi profissional do Botafogo, jogou muito bem aquele Campeonato Brasileiro, a primeira parte de 2019, e foi vendido para a Espanha, né? A bola ele tem. Então, torcer muito pelo Jonathan. Mas não é segredo para ninguém que o Botafogo, se antes precisava de um lateral esquerdo nível Série A, a gente chegar na Série A com um setor defensivo compacto, de qualidade, agora, mais do que nunca, perdemos o nosso lateral esquerdo titular, né? Dentre os 3 que há no elenco, perdemos o nosso titular. Então, mais do que nunca, o Botafogo realmente precisa de um lateral esquerdo titular, não só para o Campeonato Carioca, mas para a temporada. Talvez para o Campeonato Carioca, Jonathan e Hugo dê muito para o gasto, tá? Dê super conta do recado. E isso vale também para a lateral direita. O Daniel Borges é um jogador que participa ativamente de jogadas ofensivas, né? Participou do gol contra o Bangu, com o passe, o primeiro gol do Botafogo, participou de 2 gols do Botafogo, jogada de bola parada, vem dando muito certo com o Daniel Borges, mas ainda assim é um lateral que tem muito a crescer, tem muito a melhorar defensivamente, na marcação, ainda deixa algumas brechas, dá alguns moles.
Uma grande parte da torcida do Botafogo critica bastante o Daniel Borges, né? Mas são dois lados da moeda. Mas a verdade é que o Daniel Borges nem substituto tem. O Daniel Borges não tem nem substituto para atuar ali quando ele não puder, né? E a grande verdade, parte 2, é que nós precisamos também de um lateral direito que seja o titular absoluto da temporada, pensando em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Uma coisa que o Textor disse é que o Botafogo busca os melhores em cada posição. Então, para ontem, não dá para esperar tanto a questão das laterais. O Daniel Borges precisa de um outro lateral. O Botafogo, aliás, precisa de um lateral não para fazer sombra no Daniel Borges, precisa de um lateral para assumir a titularidade. Se o Rafael se machucou, e a gente esperava tanto do Rafael, a gente precisa de um lateral direito que nos passe a mesma esperança que passava o Rafael. O nome do Saravia foi aventado, né? Muito se falou aí sobre o Saravia, que realmente, quando jogou aqui no Brasil no Internacional, foi um excelente lateral direito, né? Tanto na marcação quanto na parte de ataque. Como o Porto não pretende contar com o jogador, seria um jogador interessante para o Botafogo abrir negociação, né? Na lateral esquerda, sempre falamos aqui do Fábio, mas o Fábio vem fazendo um campeonato francês muito interessante, dificilmente não vai conseguir um número mínimo de partidas para renovação automática. Então, a vontade que o jogador tem de jogar no Botafogo, talvez isso fique para a próxima temporada, mas seria um jogador que realmente, se quiser vir, o Botafogo com o John Textor pode trazer o Fábio, né? Você quer vir? Eu acho muito mais interessante você trazer o Fábio do que o Sarac, por exemplo. O Sarac joga bola, tal, não sei o quê, mas o Sarac vem de contusão, um tempo parado, enfim, é complicada a situação do Sarac, né? Muitos jogadores que estão aparecendo aí no radar, segundo informações de jornalistas estrangeiros no radar do Botafogo, são jogadores pós-lesão, lesão grave, tá? Então, para mim, o Fábio seria uma vinda muito mais produtiva do que qualquer outro lateral direito, a não ser, né, que realmente o Marcelo quisesse jogar no Botafogo, mas a gente não sabe se o Marcelo vindo ia atuar realmente na lateral, que exige realmente muito mais, né? E o Marcelo tem qualidade para jogar em outras posições, colaborar mais ofensivamente, mas enfim, o Fábio a gente diz porque o Fábio já manifestou vontade, o Botafogo também manifestou vontade, trouxe o Rafa, mas pela bola que ele vem jogando, o número de passes que ele vem dando, participando de vitórias importantes na equipe dele no Campeonato Francês, eu acho difícil, a não ser que haja uma investida muito violenta do John Textor para trazer esse lateral para o Botafogo no momento. Fato é que o mercado brasileiro, se vocês tiverem qualquer indicação, o mercado brasileiro, uma reposição imediata para essas posições do Botafogo, né, as laterais, escreva aí nos comentários, é importante que vocês participem também do nosso vídeo, mas eu não vejo no cenário brasileiro atualmente alguém que possa assumir a titularidade das duas laterais e seja suficientemente titular, suficientemente titularidade absoluta. Não consigo ver no mercado nacional no momento no Brasil. Internacional, como sempre, o que vem da Europa, mesmo às vezes em má fase, no futebol brasileiro consegue titularidade absoluta e participar muito bem. Caso do Rafinha. Rafinha, carregador de água lá no Bayern, chegou no Flamengo, foi muito bem. No Grêmio, rebaixado. Então, agora no São Paulo não está nada bem. Então, realmente, depende muito também do time que está jogando, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas foi um jogador que veio da Europa, chegou aqui, assumiu a titularidade. Felipe Luiz também chegou no rival, assumiu a titularidade. Então a gente espera que o John Textor consiga trazer jogadores da Europa que possam agregar e serem titulares, não é para brigar por posição. Enquanto isso, a gente fica aí no Campeonato Carioca, refém agora dos nossos laterais titulares, torcendo para que o Daniel Borges continue participando ofensivamente dos gols, melhore defensivamente e que o Jonathan possa ser aquele Jonathan que brilhou na primeira parte do Campeonato Brasileiro e chamou a atenção dos espanhóis, tá certo? Esse é um bate-papo informal com vocês, quero ouvir os comentários, nomes, indicações de laterais para o Botafogo conseguir angariar e montar um time bacana para quem sabe conquistar o título carioca. Vale pouco, é só prejuízo, é só encheção de saco, mas enfim, é taça, né? Foi o que eu falei no vídeo lá no jogo. O Campeonato Carioca serve para uma coisa, quando você ganha, serve para nada. Quando você perde, crise, demissão, protesto. É assim mesmo, galera, não tem jeito. Fico por aqui, um grande abraço para vocês, pintando informação nova. A gente traz aí numa live ou no vídeo curtinho ainda no dia de hoje, tá certo? Saudações alvinegras, excelente fim de semana, fiquem com Deus, tchau, tchau.